Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Filho de Peixe. Muito prazer, eu sou André Siqueira e no primeiro conteúdo desta segunda-feira o assunto é este aqui. Vamos falar sobre o drama do Santos na reta final do Campeonato Brasileiro, porque com o término da 36ª rodada, infelizmente, não há nenhuma combinação possível de resultados na quarta-feira que faça com que o Santos escape do rebaixamento com uma rodada de antecedência. Portanto, infelizmente, aconteceu o que eu temia. A definição vai para a última rodada, dia 7 de dezembro, todos os jogos acontecendo nesse dia, em que o Santos enfrentará o Cruzeiro. Vamos falar sobre isso e também trazer aqui uma reflexão, uma mensagem de mobilização da minha parte. Peço a sua inscrição para que você ative o sininho, nós vamos ter muito conteúdo essa semana, uma semana especial, não exatamente pelos motivos certos, digamos assim, mas eu quero trazer bastante conteúdo aqui para vocês. Comente, compartilhe, hype esse vídeo. Girou a semana, seu estoque de hype está renovado. Aperta o dedo no hype aí para o nosso conteúdo ser entregue para mais pessoas. Compartilhe com os amigos, arrume um inscrito para o canal Filho de Peixe. Nós demos um estirão essa semana, estamos com quase 14.600, então faltam cerca de 400 para nós chegarmos a 15 mil. Quando isso acontecer, uma camisa oficial do Santos será sorteada. Tá bom, gente? Aliás, no final de semana, né, depois do jogo do Mirassol contra o Vitória, eu gravei um vídeo falando da análise da tabela e esse vídeo está com quase 28 mil visualizações, o que coloca esse vídeo como um dos mais vistos da história do canal. Minha eterna gratidão e o meu muito obrigado a todos vocês, tá bom? Eu cometi um deslize naquele vídeo, acabei dizendo que o Vitória ganhou por 1-0. Passou batido, gente, tá? Alguns comentários um pouco ríspidos, pessoal meio sem educação. Eu apenas me confundi. Quem nunca errou que atire a primeira pedra, tá bom? Tanto que eu estava assistindo ao jogo, eu apenas esqueci. Bom, gente, vamos lá. Situação da tabela neste momento. Vou colocar na tela para vocês, sem mais delongas. Tá bom? Vamos lá. Tabela do Brasileirão. Compartilhar com vocês. Vamos aqui a ela. Dando aquele zoom, sempre para facilitar a visão de todos vocês. Vamos aqui ao drama, né? Então, Fortaleza ganhou do Atlético Mineiro. Sport e Juventude já foram. Estão rebaixados. Restam 2 vagas. E nós temos aí alguns times na briga. Fortaleza foi a 40 pontos, o Internacional de treinador novo, aliás, o Abel Braga já começou fazendo merda no Internacional, né? Na sua coletiva de apresentação já fez um comentário homofóbico. É inacreditável essas coisas, né, que acontecem ainda na sociedade. A sociedade evolui, mas as pessoas continuam presas no passado, né? É lamentável. Santos Futebol Clube fora da zona de rebaixamento apenas pelo saldo de gols. Vitória 42, Ceará 43, Atlético Mineiro 45, Bragantino 45. Eu estou citando até o Bragantino porque quem tem 45 pontos ainda corre o risco de ser rebaixado. Mas qual que é a grande questão aqui, gente? Não existe nenhuma combinação de resultados que livre o Santos na próxima rodada. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Vamos supor que do Ceará para baixo, né, até o Fortaleza, do Ceará para o Fortaleza, vamos trabalhar aqui com um cenário hipotético, tomara que ele aconteça, só o Santos ganha. O Fortaleza perde, o Inter perde, o Vitória perde, o Ceará perde. Eu só preciso checar se não é Vitória Internacional, né? Porque aí não daria para ter dois derrotados. O jogo do Vitória é contra deixa eu ver aqui, contra o Bragantino. Ótimo. Então tá. Então não tem problema. Vamos supor, então, o Ceará perde do Flamengo, Vitória perde do Bragantino, o Internacional perde do seu adversário, o Fortaleza perde do Corinthians. O Santos vai a 44, né? Ultrapassaria o Vitória, que fica com 42, ultrapassaria o Ceará, que fica com 43. Mas por que o Santos não se livra, mesmo que isso aconteça? Porque suponhamos que na última rodada o Santos perca do Cruzeiro. O Santos fica com 44. O Ceará pode chegar em 46, o Vitória pode chegar em 45 e o próprio Internacional pode igualar os 44 do Santos e pode eventualmente nos ultrapassar no saldo de gols. Qual é a
boa notícia do caso de vitória do Santos. Se o Santos vencer, o Santos, a depender do resultado do Fortaleza, o Fortaleza já não alcança o Santos, né? Vamos supor que o Santos ganhe, o Fortaleza empate. O Santos vai a 44 e o Fortaleza fica com 41. Aí o Fortaleza precisaria tirar uma distância de saldo, né? Praticamente não rebaixa o Fortaleza, agora que eu acabei vendo isso, né? Porque aí se o Santos perde, fica com 44, o Fortaleza, se ganha, vai a 44, o Santos teria 11 vitórias, o Fortaleza teria 11 vitórias, né? Aí o Santos poderia ainda ser ultrapassado pelo Fortaleza, menos 11 de saldo contra menos 14. Então, infelizmente, não há nenhuma combinação de resultados que faça com que o Santos escape. Vamos, portanto, para o jogo de domingo contra o Cruzeiro, na Vila Belmiro, 4 horas da tarde. E aí, o Santos precisa fazer a sua parte, gente. Existe os times que têm 45 pontos ainda correm riscos, né? Então, por exemplo, o Bragantino, que tem 45 pontos, que é um time que o santista muitas das vezes torceu para o Bragantino nos ajudar, e o Bragantino tem fracassado de forma retumbante, digamos assim, né? O Bragantino tem o Vitória e o Internacional. Então, se o Bragantino me inventa de perder os 2 jogos, né? O santista vai falar assim, pô, que time safado, o Bragantino não inspira confiança, o Bragantino sei lá o quê. Mas se o Santos faz a sua parte e soma 6 pontos, o Santos passa o Bragantino. O Santos vai a 47 e o Bragantino fica com 45. Então o Bragantino também não está livre do rebaixamento, porque os times que estão lá para baixo estão em viés de alta. Talvez com exceção do Internacional, né? O Fortaleza não perde a 8 jogos, o Vitória não perde a 5 jogos, 5 ou 6. O Santos não perde a 5 jogos também, né? Então os times estão em viés de alta. O Bragantino não pode vacilar. Então é isso, gente. Se por um lado a notícia ruim é essa, por outro lado, o Santos basicamente só depende dele. Neste momento alguém vai dizer, pô André, então lascou, porque esse time não inspira confiança. É verdade. Mas aí, gente, se vocês me permitem, vocês me desculpem aqui que eu estou falando com vocês e olhando para o lado, porque o meu cachorrinho Pelé está aqui tomando café da manhã e ele é muito elétrico, né? É um filhotão de 11 meses. Então ele está aqui todo elétrico, com energia, né? Já foi passear hoje, mas ainda está doido. São 7 horas e 39 minutos nesse momento que eu gravo o vídeo, tá bom? Ele já está desse jeito, não são nem 8 horas da manhã. E aí, gente, eu queria, né, falei que o Santos só depende de si, que a gente tem que ter esperança. E aí eu queria passar um recado aqui para vocês. É um recado de mobilização, é um recado de corrente de pensamento positivo. Hoje é dia 1º de dezembro, a situação do Santos é complicada. Eu não gostaria que o Santos estivesse mais uma vez jogando a sua vida nas rodadas final do Campeonato Brasileiro. Eu não gostaria, em hipótese nenhuma, que o Santos estivesse aí podendo ser rebaixado pela 2ª vez em 3 anos. Eu não gostaria de nada disso. Mas, infelizmente, isso está acontecendo. Não por culpa do André, por culpa do inscrito do canal, por culpa do membro do canal, por culpa do torcedor comum, digamos assim, do Santos, do associado, daquele que nunca vai no estádio ou daquele que vai todos os jogos. A culpa não é nossa. Não nos esqueçamos quem são os verdadeiros culpados. Tá difícil hoje, galera. Vocês me desculpem aí. Não nos esqueçamos de quem são os verdadeiros culpados. O culpado maior, o presidente do Santos, os diretores, o conselho deliberativo omisso, que nada faz, que vive no mundo da lua, né? Que acha que vive num céu de brigadeiro. A culpa de jogadores, porque ao final de tudo isso, o elenco mal montado são eles que entram em campo, são eles que tomam gol, são eles que deixam de fazer gol, são eles que são expulsos. Mas não nos esqueçamos do principal culpado. Marcelo Teixeira é o principal culpado, né? Então, gente, não se culpe, não deixe de assistir ao jogo do Santos. Não abra mão da sua esperança, da sua fé. E olha,
eu queria dizer para vocês, contem comigo. Eu estava olhando aqui, há exatamente 2 anos, dia 1º de dezembro de 2023, este canal, o canal Filho de Peixe, tinha 2.569 inscritos. Foi o início da semana que culminou no nosso rebaixamento. Hoje, nós somos 14.550. De lá para cá, 11.981 pessoas chegaram ao nosso canal. Praticamente uma Vila Belmiro lotada. Muita gente conheceu o meu trabalho em 2025. Muita gente conheceu o meu trabalho em 2024, no ano terrível de Série B. E durante a Série B, você que é mais antigo aqui, você que me acompanha há certo tempo, me ouviu dizer o seguinte: gente, não importa o que aconteça, na Série A, na Série B, na Série C, no inferno, ganhando, empatando ou perdendo, fazendo chuva ou fazendo sol, nós estaremos aqui. Eu estarei aqui, dando a cara a tapa, porque eu amo o Santos, eu amo essa comunidade que a gente está criando cada vez mais, né? Um ilustre desconhecido que já tem quase 15 mil inscritos. Um ilustre desconhecido que coloca 500 pessoas simultâneas numa live. Ao término da Série B, nós tivemos 1.000 pessoas simultâneas numa live. Eu nunca imaginei que isso ia acontecer na minha vida, jamais. E eu celebro isso. Então, gente, mais uma vez eu digo, nós estaremos aqui independentemente do que aconteça. Na quarta-feira, depois do jogo, eu estarei aqui. No domingo, depois do jogo, estando na Série A ou na Série B, eu estarei aqui. Eu até cogitei ir para o estádio, mas eu já desisti dessa ideia. Porque se o Santos escapar, vai ser festa. Mas se o Santos perder, eu temo pelo que pode acontecer nos arredores da Vila Belmiro. E eu tenho uma família que me espera em casa. Eu tenho a minha esposa, os meus pais, né? Embora eu não esteja mais morando com meus pais, mas os meus pais, eles prezam pela minha integridade física, né? Eles temem pelo pior. Tenho meus irmãos, tenho meus cachorros, meu gato também, né? Então eu não vou correr esse risco, ainda que eu me sinta na obrigação de apoiar esse clube. Então no domingo, quando acabar o jogo, por volta das 6 da tarde, não se esqueça, eu estarei aqui na live. E eu conto com a sua audiência se o Santos permanecer ou se o Santos cair. Porque a gente criou esse vínculo. Eu não conheço você que está do outro lado da tela. Eu não conheço. Você não me conhece presencialmente. Você nunca me viu na rua. Mas nós criamos uma relação aqui, eu acho, né? Eu pelo menos considero isso. Então, eu te peço para que você também não me abandone. Porque pode parecer um pouco pedante isso que eu vou falar, mas pelos comentários de vocês em todos os vídeos, eu sinto que, às vezes, vocês estão esperando o meu conteúdo, o meu posicionamento. Então, eu também tenho essa responsabilidade, essa obrigação de aparecer aqui. Pode ser que no domingo eu chegue aqui com cara de choro, puto, sem voz, mas eu vou estar aqui, em respeito a você, pelo amor que eu sinto pelo Santos Futebol Clube. E eu peço que você esteja aqui comigo também. Vai ser uma semana longa, tensa, que vai tirar o sono de muita gente, que vai tirar a nossa paz, que vai nos deixar aflito. Eu só espero, do fundo do meu coração, meu amigo e minha amiga que está assistindo esse vídeo, que o desfecho em 7 de dezembro seja diferente. 6 de dezembro de 2023 nunca vai sair da minha memória. É um dos dias mais tristes da minha vida. Tomara que 2 anos e 1 dia depois a gente possa ter um cenário um pouco diferente, um desfecho um pouco diferente. E eu queria contar com você. Vamos fazer nossa parte, vamos torcer, vamos acreditar. E no mais, a bola literalmente está com os caras. Valeu, gente. Mais tarde eu volto com o nosso tradicional quadro Ideias para o Treinador, para a gente já entrar no clima de Santos e Juventude, quarta-feira, 7h30 da noite. Muito obrigado, não esqueça de se inscrever, deixar seu like, compartilhar com os amigos, torne-se membro do nosso canal e a gente se vê a qualquer momento. Um abraço e tchau.